Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar sobre golpes que são passíveis de vocês caírem. E, enfim, não tem a ver com investimento, mas o primeiro passo para a gente construir patrimônio é não perder patrimônio. E às vezes a gente luta para conseguir os 10% ao ano, 15% ao ano, e perde 20, 30, 40, 50% do patrimônio em possíveis golpes e fraudes que nos acometem, né? Então, uma pessoa muito próxima e querida caiu em alguns golpes em série, e isso mexeu bastante comigo, tá? Então, eu queria alertar vocês de alguma maneira que o principal ponto que faz a gente cair em golpe é a sensação que alguém deve alguma coisa pra gente, né? Então, seja no sentido da ganância, Banco Master aí com 140% de CDI, ou o Fictor com 2% de retorno ao mês, 2,5% de retorno ao mês. Então, qualquer pessoa que promete qualquer resultado, com certeza está fazendo alguma coisa, no mínimo, duvidosa. No mínimo, você deveria ter uma segunda ou terceira opinião sobre isso com outras pessoas suas de confiança, tá? Vou falar só de dois, né, golpes, que foi o que eu vi que, enfim, infelizmente esse meu amigo caiu. Mas todos têm a ver, de novo, com a gente achar que dinheiro é fácil e construção acontece da noite pro dia, e infelizmente não é assim que acontece. Tem um golpe muito comum na internet de pessoas que prometem retornos altos. Então você abre conta com eles, não é por vias tradicionais, então não é por Itaú, XP, BTG, enfim, não é por bancos e corretoras grandes brasileiras. Geralmente é alguma coisa em Malta, em alguma coisa na Irlanda, em alguma coisa na Inglaterra, mas alguma coisa não propriamente existindo, tá? Eles falam que é essa história, e aí você transfere para uma conta brasileira que vai fazer esse processamento internacional. Então todo mundo está querendo mandar dinheiro para fora, todo mundo, enfim, essa é a bola da vez em termos de investimento. E uma tela aceita tudo, um Excel aceita tudo. Então você transfere lá $500 para testar, os $500 viram 600, 700 de um dia para o outro. Depois você transfere mais 500 e vira $2.000. E aí você acredita que você vê na tela, né, o retorno absurdo que está tendo de 10, 15, 20% ao mês, dia, e acaba transferindo valores maiores, né? E esse caso não foi isolado, né, desse meu amigo. Eu infelizmente já vi 2 ou 3 caindo em coisas parecidas, mas não existem esses retornos mágicos que vocês veem em telas ou em conversas de bar, tá? E infelizmente a gente acaba caindo nisso por ganância. O mês a mês já é apertado, a gente quer acelerar o processo, e acaba, enfim, sendo ludibriado com essas conversas. Então, qualquer coisa que é suspeita, conversem com seus amigos próximos, conversem com a sua esposa, seu marido, com seu advogado, com seu contador, enfim, sejam diligentes e se orientem melhor antes de tomar decisões, principalmente quando o santo, quando o milagre é grande demais. A gente tem que desconfiar muito do santo, tá? E outro golpe que eu vejo também, infelizmente, as pessoas caindo é engenharia social. Hoje os nossos dados são cada vez mais públicos, e não estou nem falando do que você posta na rede social ou deixa de postar na rede social. CPF já vazou diversas vezes, seja por órgãos públicos, seja por vazamento de hacker. Então, assim, as pessoas conseguem vincular, por exemplo, processos que você está de um lado ou de outro, ou processando alguém, ou sendo processado por alguém, e aí um falso advogado aparece magicamente ali e te dá a solução que você precisa transferir X mil reais para ele, e ele vai acelerar o processo, ele vai convencer o juiz de alguma coisa. E, de novo, gente, isso não existe, tá? E às vezes na ânsia de o processo vai demorar muito, eu vou pagar aqui 50 mil, 100 mil, 200 mil para acelerar, vai ser mais rápido, acaba caindo em golpes.
e muitas vezes nem o advogado existe, assim, as pessoas pegam o nome do advogado, é uma pessoa aleatória que te liga, e você acaba acreditando nessa história, e é enganado. Então, não existe dinheiro fácil, qualquer pessoa que te promete qualquer resultado garantido e rápido, fuja, porque isso não existe. Qualquer transferência que não seja para sua própria conta, em termos de investimento, também é muito suspeito. Obviamente que enfim, tem alguns investimentos que você transfere para a conta do fundo, tem investimentos honestos e sinceros que não são só na sua conta, tá? Mas isso é para um investidor muito sofisticado, tá? A maior parte das pessoas não vão acabar se envolvendo nesse tipo de transação, então usem essa regra. Se alguém pedir para você transferir dinheiro para uma conta que não seja a sua própria conta em um banco ou corretora, suspeita 1000 vezes antes de fazer qualquer transação, tá? E infelizmente os volumes que as pessoas acabam perdendo nesses golpes é muito alto, e é tão difícil conseguir 10%, 15% a mais de retorno do que seria o normal, né? 115, 120, 130% CDI, e a gente acaba, por ganância, por inocência, por tentar acelerar o processo, perdendo muito mais em golpes e fraudes. Então, só queria deixar esse alerta, porque realmente mexeu comigo. O tamanho do... Enfim, foi praticamente mais de 1 milhão que essa pessoa perdeu. E eu não queria que isso acontecesse com ninguém, enfim, nem aqui da comunidade, nem quem assiste o vídeo. Então, não existe lucro fácil, não existe resultado rápido. A única coisa que realmente funciona é trabalhar mais, poupar e investir. Tudo que está fora disso, tudo que te prometem que é um retorno rápido, garantido e sem risco, geralmente é golpe, tá bom? Então, fico por aqui e a gente se fala. Espero que tenha ajudado aí. Um grande abraço.